Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa disciplina Filosofia Política da Educação. Eu sou o professor Diogo Bogéia, como vocês já sabem, que estou acompanhando vocês aqui nessa disciplina com uma proposta bastante diferente do habitual, até em relação ao que eu costumo fazer. Dessa vez eu trouxe, pelo menos para começar o curso, grandes pensadores brasileiros, coisa que a gente às vezes tem dificuldade de ver, de reconhecer na academia, como a gente vai ver hoje. Tudo isso faz parte assim de um processo de colonização mental muito forte que a gente sofreu e vive ainda por conta da nossa história colonial, escravista, que deixa marcas muito profundas, inclusive na nossa mente, na nossa maneira de pensar. De maneira que a gente tem excelentes pensadores e pensadoras brasileiras, entre os pensadores assim, os maiores do mundo em determinadas áreas, como justamente filosofia, filosofia política, filosofia da educação, sociologia, psicanálise, e dificilmente a gente dá o devido valor, presta o devido reconhecimento a esses pensadores e pensadoras. A gente, em geral, prefere consumir pensamento vindo da Europa ou dos Estados Unidos, e não por acaso, justamente porque é uma marca da nossa história colonial, nossa história escravista, nossa história que se construiu como uma espécie de inverso inferior de um padrão identitário superior que se estabeleceu como homem branco cristão de posses, de uma cara europeia, estadunidense. Tudo que a gente consome desde criança, tudo que a gente vê desde criança, em termos de mídias, em termos de artes, em termos de séries, desenhos, novelas, capas de revista, notícias de jornal, vivência cotidiana, tudo reforça esse estereótipo que positiva, joga lá em cima todas as marcas de uma espécie de padrão identitário que se construiu historicamente em torno dessa figura do homem branco cristão de posses, europeu, estadunidense, enquanto tudo que não é isso, tudo que desvia, destoa disso, é pensado justamente como algo desviante, como algo que destoa, como algo que é inferior, como algo que é menos. Então, uma das propostas aqui, pelo menos até aqui, tem sido destacar justamente grandes pensadores brasileiros, e hoje a gente vai ver uma grande pensadora brasileira da área da filosofia política, da sociologia, ela é realmente uma grande pensadora brasileira que faz um esforço enorme para pensar a nossa condição brasileira, a nossa condição muito especial, muito única, muito singular em relação a todos os outros países do mundo, pela história que a gente viveu, pelos processos históricos e sociais e políticos que a gente viveu, que permitem, primeiro, claro, deixam heranças, deixam legados, deixam marcas, algumas muito cruéis e algumas muito interessantes, mas de toda maneira é uma possibilidade, né? E quase mais que uma possibilidade. É muito bom quando a gente consegue fazer esse esforço de pensar a nossa própria condição, ao invés de pensar sempre sobre a Europa, sobre os Estados Unidos, ou se pensar a partir de um referencial europeu, estadunidense, quando a gente consegue pensar a nossa própria condição brasileira a partir das marcas próprias da nossa história, da nossa vivência social, política, e pensar tanto as suas limitações, as suas heranças terríveis, quanto as suas possibilidades de produção artística, cultural de pensamento. E essa grande pensadora brasileira do século XX, Lélia Gonzalez, é que nós vamos ver hoje, vai nos acompanhar aqui hoje, na nossa terceira aula de Filosofia Política da Educação. Na primeira aula, a gente viu Anísio Teixeira, um pensador baiano. Na segunda aula, a gente viu o Paulo Freire. E agora vamos ver a Lélia Gonzalez. Bom, primeiro, como eu fiz com os outros pensadores, a gente vai ver um pouco das influências da Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez foi fortemente influenciada por um pensador brasileiro, esse que é um dos grandes pensadores brasileiros da área da psicanálise, chamado M.D. Magno, ou Magno Machado Dias, mas ele se apresenta como M.D. Magno. O M.D. Magno foi simplesmente o responsável por trazer a psicanálise para o Brasil nos anos 70, ali em 75, 76,
Ele, em 74, 75, foi à França, conheceu Jacques Lacan, que era, então, o grande nome da psicanálise mundial, o grande herdeiro assim, do pensamento freudiano, psicanalítico. Ele fez análise com Lacan, ele deu aula na universidade, levando Guimarães Rosa, uma visada psicanalítica da obra do Guimarães Rosa, um grande pensador, escritor brasileiro, na Universidade Francesa, para os franceses, cara corajoso nesse sentido. E a partir de então, desde então, a partir de 75, ele começou a desenvolver uma psicanálise original brasileira, um esforço de pensar a psicanálise não apenas a partir dos referenciais germânicos lá do Freud, dos referenciais franceses do Lacan, mas pensar uma psicanálise original a partir das referências, das possibilidades, né, do Brasil. Então, um pensador muito importante que, como eu disse, né, se hoje existe toda uma cultura psicanalítica no Brasil, se hoje, se você se interessar e tiver mesmo para procurar isso, você pode procurar um analista, você tem intervenções sendo feitas na sociedade a partir de intelectuais que utilizam a psicanálise, existe toda uma cultura acadêmica e intelectual em torno de reflexões psicanalíticas sobre a sociedade, sobre a cultura, sobre a vida das pessoas, é graças ao MD Magno. Ele trouxe lá em 75 a psicanálise para o Brasil, fundou o Colégio Freudiano do Rio de Janeiro, que foi a primeira grande instituição psicanalítica no Brasil a partir dos anos 70, e desenvolveu uma teoria original, uma teoria psicanalítica original, que tem como bases, isso que eu vou colocar aqui para você, assim, muito en passant, não vou me deter nisso, senão seria uma outra aula sobre o MD Magno, que valeria, mas não é hoje. Ele tem algumas teses fundamentais, né? A primeira é que a mente funciona em revirão. O que seria o revirão? A possibilidade da mente de, para o que quer que seja dado, ela consegue pensar, fantasiar, propor alguma coisa diferente daquilo. Parece que a gente encontra várias coisas pelo mundo, tal como o mundo se apresenta para nós, a gente encontra tanto coisas que estão por aí na dita natureza, encontra várias coisas que estão por aí na dita cultura, e tudo isso vai marcando a gente de um certo jeito, dizendo para a gente que o caminho é por aqui, não por ali, não sei o quê, mas a nossa mente é muito curiosa, muito estranha, num certo sentido, de que tudo que a gente se depara, a gente consegue propor o avesso, a gente pensa o avesso daquilo, fantasia o avesso daquilo, quer o avesso daquilo, e consegue empregar meios artificiais, artísticos, tecnológicos, técnicos, para construir mesmo o avesso daquilo que se apresenta para nós. Daí essa proliferação tecnológica incrível da espécie que vive avessando as circunstâncias, digamos, dadas a princípio para nós. A gente tem um limite, por exemplo, agora mesmo, estamos aqui exercitando essa capacidade. A gente se depara com um limite de só poder conversar quando a gente marca num lugar e se encontra nesse lugar e desloca fisicamente o corpo para esse lugar, mas a mente tem uma inquietude nela que fica querendo mais do que aquilo que é dado. Então, ela consegue produzir, através das nossas possibilidades, né, corporais, e, claro, as circunstâncias disponíveis, mas o fundamental é essa mente que fica exigindo mais do que é dado, a ponto de construir tecnologia para que a gente possa se comunicar sem precisar se deslocar fisicamente para um determinado lugar para se encontrar lá. É isso que está acontecendo aqui agora. E fundamental em toda a teoria psicanalítica, e não é só uma marca do MD Magno, mas ele explora e expõe isso muito bem, o que nos move é a pulsão. É um desejo fundamental que fica buscando satisfação, que fica buscando a própria satisfação, o próprio gozo, o próprio prazer. O que nos move, portanto, ao contrário de tudo, todo o legado, né, que uma certa tradição ocidental deixou para nós, uma tradição ocidental filosófica que se inicia mais ou menos ali com Platão, passa por Aristóteles, tem toda uma herança cristã nos milênios de dominação cristã, tem uma retomada no Renascimento, tem um certo apogeu ali no Iluminismo, que é toda uma tradição que diz que a gente é movido essencialmente pela razão, pela racionalidade, que o que marca a nossa experiência como espécie humana em relação aos demais animais, por exemplo, em relação aos demais seres, é a razão. Nós somos seres racionais, nós conseguimos construir discursos racionalmente
construídos, né, discursos argumentativos em que um argumento se segue ao outro, uma causa se segue a um efeito, uma explicação vai sendo encadeada nesse encadeamento de palavras em discurso harmonioso, bem ordenado, que é capaz de comunicar, tornar comuns experiências díspares, experiências diferentes, reunir na forma de conceito percepções que são múltiplas, diferentes, e, portanto, construir comunidades humanas, unidades humanas a partir da razão. A psicanálise detona com isso, né? A psicanálise diz isso é uma ilusão ocidental, que a gente vai até ver hoje aqui com a Lélia Gonzalez, que é uma ilusão que tem marcas de certos preconceitos eurocêntricos muito fortes nela, a ideia de que nós somos racionais. Para a psicanálise, não. O que nos move é o desejo, o que nos move é a pulsão, o que nos move é uma força inconsciente da qual nós não estamos, sobre a qual nós não temos controle racional e consciente, é uma força inconsciente que vai nos levando a fazer diversas coisas ou não fazer diversas coisas, a sofrer de várias maneiras e a ter prazer de várias maneiras. E essa força busca unicamente a própria satisfação, a satisfação absoluta, que nunca virá, porque não tem satisfação absoluta, felicidade absoluta, sucesso absoluto, gozo absoluto, mas no meio do caminho a gente vai fazendo tudo aquilo que a gente faz, sempre buscando essa fantasia, a noção de fantasia também é muito importante, a fantasia de uma satisfação absoluta. A Lélia Gonzalez esteve lá na fundação do Colégio Freudiano, participou e seguiu o grupo de estudos de psicanálise, proposição de uma nova psicanálise do M.D. Magnum lá nos anos 70. E ela diz, né, sempre afirma, como faz nesse texto, que há uma influência muito importante para ela. No mais, eu queria destacar assim, a originalidade da Lélia Gonzalez, para refletir no sentido que ela refletiu sobre as questões que ela se propôs a pensar, essa marca colonial, o racismo, o machismo, entranhados na sociedade brasileira a partir do processo histórico que a gente sofreu, e as proposições de revirar isso, digamos assim, de pedir mais do que isso que é dado, como o Magno coloca lá com a questão do revirão. Isso é muito original da Lélia Gonzalez. Ela não teve muitos precursores e precursoras para pensar esse tipo de coisa, não. Assim, um precursor que eu encontrei com um pouco mais de força é o Frantz Fanon. Está faltando um T aí, tá? É Frantz Fanon, que é psiquiatra, filósofo político, nascido ali na região do Caribe, numa região de dominação francesa, e ele sim, pensou coisas muito importantes no sentido do impacto da colonização, no movimento de colonização europeia a partir do século XVI, e no impacto que isso deixou sobre o mundo e sobre os habitantes desse mundo colonizado. É uma experiência diferente ser do mundo colonizado, o mundo que tem a marca de uma história que é de colonização, por um outro que se apresenta e não cessa de se apresentar como superior e que te coloca e não cessa de te colocar num lugar de inferior. A gente, no Brasil, tem muita dificuldade de lidar com isso. Realmente não é fácil, mas esse psiquiatra e filósofo, Frantz Fanon, tem uma reflexão muito consistente nesse sentido, também um dos pioneiros nesse tipo de pensamento. Ele é autor de Pele Negra, Máscaras Brancas e Os Condenados da Terra. Ele diz que, assim, entre muitas coisas, uma das ideias bem importantes dele é que o processo colonial cria zonas de ser daquelas pessoas que são efetivamente humanas, que são plenamente humanas, e zonas de não ser, de toda uma massa, um grupo inteiro de pessoas, ou grupos inteiros de pessoas que são vistos como não aqueles humanos. Nós somos os não brancos, nós somos os não europeus, nós somos os não estadunidenses, nós somos os não plenamente racionais, nós somos os não plenamente desenvolvidos, nós somos os não plenamente civilizados. Tudo isso, todo esse discurso que coloca a gente como menos do que o europeu, menos do que o estadunidense. Então, ele pensa isso com muita clareza, intensidade, e coloca as marcas que isso deixa no nosso próprio psiquismo, na nossa própria estrutura psíquica, porque a gente é diferente você crescer num país que tem essa marca da colonização, você crescer se vendo como inferior, você crescer querendo corresponder a um padrão que nem sequer é o seu, que você vai olhar no espelho e não vai se reconhecer nele.
mas vai querer ficar correspondendo, você vai querer ficar chegando àquela zona de ser plenamente humano, só que com uma medida que veio do outro. Isso que é cruel no processo de colonização, uma medida que veio do outro. Então, você não vai corresponder, e nem tem que tentar corresponder. Mas, enfim, isso é coisa que a gente vai ver aqui mais para frente. A Lélia Gonzalez, aí está indicando aqui, né, o Alienação e Liberdade, que ele explica bem esse movimento, né, assim, esses impactos até psíquicos que ficam na gente por crescer num país, viver num país que tem uma história, uma região, num país que tem uma história de colonização, nesse sentido. A Lélia Gonzalez influenciou muita gente. Né? Você pode botar aí na conta. Todo mundo que pensou, depois dos anos 70, ou 60, 70, sobre a questão da colonização, a questão do racismo, a questão do feminismo, etc., 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 foi fatalmente influenciado pela Lélia Gonzalez. Eu botei aqui só dois grandes nomes, que inclusive vale a pena vocês procurarem, conhecerem, lerem, que é a Angela Davis, que foi militante até dos Panteras Negras, lá nos anos 70, nos Estados Unidos, uma grande intelectual, uma grande pensadora estadunidense, e ela esteve aqui recentemente, não sei se eu contei essa história para vocês, mas ela esteve aqui recentemente, foi convidada para fazer uma palestra e tal, a palestra até atrasou bastante, mas acabou rolando, botaram um telão, tinha gente para caramba, era num teatro, assim, mas tinha gente para caramba, botaram um telão para quem estava do lado de fora. Ela começou dizendo o seguinte: eu não sei nem por que vocês me chamaram aqui, não sei por que vocês me chamam. E, assim, eu aprendi mais com Lélia Gonzalez do que vocês podem aprender comigo. Ela falou isso. E dando, claro, ela com sensibilidade que ela tem, com a sensibilidade que ela tem, dando um empurrão no seguinte sentido: ela sabe que nós somos um país com essa história de colonização e que isso deixa impactos, inclusive, de colonização mental, de uma maneira tal que a gente tem dificuldade de reconhecer os nossos próprios pensadores e pensadoras. Então, ela está dando uma chacoalhada já nesse sentido, fazendo uma intervenção já nesse sentido. Cara, vai conhecer os pensadores e pensadoras que vocês têm aí, que são da melhor qualidade. Inclusive, vocês estão convidando uma pessoa com todas as honrarias e tal, uma pessoa que foi fortemente influenciada por uma pensadora de vocês, a Lélia Gonzalez. E coloquei a Djamila Ribeiro, que é uma pensadora muito importante, né, nas questões de luta antirracista, de luta feminista, uma grande pensadora, que é autora dos best-sellers, o Pequeno Manual Antirracista e Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Também vale muito a pena conhecer, ler e aprender com a Djamila Ribeiro. Seguindo, a gente vai para o nosso texto. Não é um texto muito grande, mas é um texto muito rico, tem muita coisa bacana. O texto chama A Categoria Político-Cultural de Americanidade. Uma palavra, a princípio, diferente, né? A gente não vê por aí, a americanidade, que ela está assim, se apropriando de uma invenção que é desse psicanalista brasileiro, M. de Magno, para pensar a nossa condição. Como pensar a nossa condição a partir do nosso lugar, da nossa história, do nosso processo social, do nosso processo político. Como pensar? Porque a gente é uma coisa que não é a América, para fugir de uma coisa que os estadunidenses fazem, que é se colocar como a América. Então, a gente se colocando como a América já fica uma referência meio estranha, sem contar que vai lá para o colonizador, né, o Américo Vespucci, não sei o quê. E também não é, mesmo as pessoas que são descendentes de pessoas que foram brutalmente sequestradas da África, escravizadas aqui, não são africanas, tem alguma coisa aqui que é diferente. Ela está tentando pensar a nossa situação. E ela cria, vou dizer que cria, porque quem criou, tudo bem, foi a M.D. Magno, mas ela cria uma maneira de pensar a sociedade, a política, a partir da criação do M.D. Magno, que é esse conceito de Améfrica Ladina. Améfrica Ladina. Ladina, não sei se vocês conhecem essa expressão, mas assim, as pessoas escravizadas aqui, que aqui já estavam há mais tempo e já conheciam os meios para agir, para se comportar, para se virar com certas situações problemáticas que as pessoas recém-chegadas e recém-escravizadas ainda não tinham. Essas que já estavam aqui há mais tempo, já tinham esperteza para se virar em certas situações, se chamavam assim mesmo de ladinas, os ladinos. Então, tem essa coisa
certa esperteza, uma certa perspicácia para lidar com as situações, por isso que ela está aproveitando, né, a métrica ladina, querendo justamente positivar, pensar a nossa situação de brasileiros a partir de uma chave positiva, a partir de uma, vejam que esse movimento é importante, uma chave que não seja um não outro, um outro em relação à Europa, um outro em relação aos Estados Unidos, e nem menos inferior, coisa do tipo. Não, é pensar a partir de uma chave de positivação, de afirmatividade. Nós somos a América Latina, tá? Essa coisa que a gente tem que pensar o que é e entender como é que é viver a partir disso. Mas é diferente, tem uma positividade aí. Por isso que diz que todos os brasileiros, e não apenas os pretos e os pardos do IBGE, entre aspas, pretos e pardos, são latino-americanos, tá? O que, obviamente, não vamos confundir isso ao longo da exposição. Não está dizendo, somos todos negros, não sei o quê. Não, óbvio que não. Tem diferenças entre ser uma pessoa preta no Brasil e ser uma pessoa branca no Brasil. Isso está claro nas discussões que vão seguir sobre racismo no Brasil. Porém, somos todos latino-americanos, né? Porque isso vai ficar mais claro no decorrer, não vou nem entrar nisso. Ela quer dizer com isso, ela diz lá, as formações do inconsciente brasileiro não são exclusivamente europeias brancas. Então, não adianta achar que nós somos europeus, descendentes de europeus, toda a nossa estrutura social, política, tudo isso é europeu, toda a nossa maneira de pensar é europeia. Não é verdade, não faz sentido, pela formação histórica que a gente teve aqui. Ela entra nessa questão de que o racismo é o sintoma por excelência da neurose cultural brasileira. Qual é a grande neurose cultural brasileira? Ficar negando que é aquilo que é. Está dizendo, não, nós não somos americanos, não, nós somos descendentes de portugueses, europeus, não sei o quê. Não, nós não somos racistas. Né? Vejam que um sintoma vai gerando o outro. Negar a nossa condição como americanos faz com que a gente se identifique com um certo padrão europeu que não é o nosso nem será o nosso. Essa identificação com um certo padrão europeu que não é o nosso nem será o nosso faz com que a gente se torne bastante racista, extremamente racista na nossa vivência diária. Sem contar, ou contando com, obviamente, todo esse processo histórico que foi de colonização e escravização em massa de pessoas, sendo que essa escravização tinha uma cara aqui, tinha uma configuração. É fundamentalmente diferente da escravização que existia na Grécia, da escravização que existia em Roma, da escravização que já existia na África. É diferente, porque tinha uma cara, uma configuração. Os senhores eram descendentes de europeus e as pessoas escravizadas eram descendentes de africanos. E a convivência prolongada nessa realidade senhorial, patriarcal, escravista, colonial, gerou uma mentalidade e estruturas sociais extremamente racistas. Porém, a neurose, justamente, está em ficar negando aquilo que a gente é. Então, nega-se, por um lado, que a gente seja americano, nega-se, por outro lado, que a gente seja racista. E aí fica, não, nós não somos racistas, tal, não sei o quê. Então, isso vai ficar também, a gente vai ver com mais calma mais para frente. Mas aqui, ela diz que o racismo é o sintoma por excelência da neurose cultural brasileira. E que se expressa aqui pela via da denegação. Denegação, preste atenção nisso. Denegação é um conceito psicanalítico, tá? Que é diferente de mera negação. Negar alguma coisa que se apresenta. Não é exatamente isso. Então, na definição que ela própria apresenta no texto, que está no dicionário de psicanálise mais famoso do mundo, é assim, processo pelo qual o indivíduo, embora formulando um de seus desejos, pensamentos ou sentimentos, até aí recalcado quer dizer barrado, impedido, né, reprimido, continua a defender-se dele, negando que lhe pertença. Então, vamos ver aqui um pouquinho do que a psicanálise, especialmente a psicanálise do M.D. Magno, mas isso também vai estar no Freud, no Lacan, tá? Ele que formula dessa maneira mais interessante. Olhem as imagens que eu criei para vocês. Vocês têm a imagem do aparelho psíquico nisso que o M.D. Magno chama de revirão, que é como se fosse esse símbolo do infinito, mas como se fosse uma figura que é chamada banda de Möbius. Não vou entrar nisso, mas fiquem com essa imagem, assim, desse 8 deitado, pensem nessa imagem.
Nesse 8 deitado que está aí, é uma figura só. Vocês vejam que é uma figura só. Então, tudo que está se passando de um lado tem tudo a ver com tudo que está se passando de outro. Se fosse para marcar uma diferença, dizer que um lado é uma coisa, outro lado é outra coisa, a gente teria desenhado dois círculos, né? Um círculo está de um lado, outro círculo está de outro, e as figuras, cada uma é uma. Nesse 8, nessa figura, que é o símbolo do infinito, digamos assim, o que está de um lado também está do outro lado, porque é uma figura só. Não tem a diferença, a fronteira entre um lado e o outro lado. O que o recalque faz? O que o recalque faz? Ele vem como uma barra e reprime um dos lados. E diz, olha, só tem esse lado aqui. Só tem esse lado aqui, o outro lado não tem. O que é feito com esse outro lado que é reprimido? Ele é empurrado para o inconsciente. E a gente não consegue dar conta dele, não consegue entender que ele está lá, não consegue lidar com ele. Ele é empurrado para o inconsciente. Esse outro lado, a gente fica só com um lado. Só que o que acontece? Isso é uma contribuição básica da psicanálise, do Freud, uma das mais importantes. Aquilo que é reprimido e jogado para o inconsciente não é apagado, nem fica quietinho no seu canto. Aquelas fantasias nossas, em geral, fantasias agressivas, fantasias sexuais, que são empurradas para o inconsciente, contribuição básica do Freud, não são nem apagadas, deletadas pelo processo de recalque e repressão, nem ficam lá quietinhos no canto delas. Por quê? Porque, como eu disse no início, a força fundamental que move o inconsciente, que move a mente, é a pulsão. E a pulsão fica como uma força constante exigindo satisfação. Quer dizer que, segundo a figura, isso que foi recalcado e está lá no inconsciente não vai ficar quietinho, vai continuar perturbando para tentar se expressar de alguma maneira. Vai continuar no empuxo da pulsão, dessa força desejante, vai continuar tentando se expressar de alguma maneira. E ele encontra esse material recalcado, reprimido, que está lá no inconsciente, acaba encontrando várias maneiras de se expressar. As maneiras mais clássicas que o Freud fala, no sonho. Você está lá sonhando, vem umas fantasias, umas coisas que às vezes você nem entende, mas se você for tentar ver como é que se formou aquelas imagens, aquelas coisas, às vezes são muito perturbadores, né? Os sonhos, às vezes são violentos, às vezes são de uma coisa sexual que você não sabe de onde veio, misturam tempos, lugares e tal. São fantasias reprimidas que acharam um meio de se expressar, de uma maneira ali bem meio deslocada, desviada, fantasiada pelo regime, o esquema lá do sonho, mas estão se manifestando. Outra maneira, ato falho. Isso aí já entrou na cultura, a gente sabe o que é um ato falho. Você não gosta de uma pessoa e aí ela te pergunta, posso ir também? Você fala, não, desculpa, claro, pode ir, lógico. Alguma coisa ali que estava reprimida, não podia aparecer, ela vem e te derruba no meio da conversa e se expressa do jeito que queria se expressar. Outra maneira da coisa aparecer no dia a dia é aquilo que o Freud chama de piadas entre amigos, xistes. Ele tem um livro famoso sobre isso. O que a gente passa boa parte do tempo se divertindo entre amigos, esculachando os amigos, sacaneando os amigos, falando piadas que vão magoar aquelas pessoas, ou se não fosse naquele contexto de piada, ia magoar, mas de repente no contexto de piada não vai magoar. Eles são forças agressivas, pulsões agressivas recalcadas que ficam tentando se expressar de alguma maneira e vão lá e se expressam. Denegação é uma das maneiras que esse material que foi reprimido para o inconsciente tende a aparecer com uma estratégia que parece simples, que é colocar um não na frente. Colocar um não na frente. O Freud dá um exemplo famoso, que é da pessoa que está lá na análise, aí fala, tive um sonho assim, assado, com uma mulher, e a mulher fazia isso, fazia aquilo, me seduzia de tal forma, não sei o quê. Aí a pessoa fala, mas não é minha mão, não é minha mãe, não. Quer dizer, por que ela falou, não é minha mãe, não? Se ninguém perguntou. Era a mãe dela, só que para a coisa poder aparecer, tem uma denegação. Aí bota o não na frente. Não, não. Não é minha mãe, não. Outra maneira é a projeção para o outro, né, de alguma coisa que é sua. Tipo, tem gente que relata assim,
Eu acho sempre que eu estou incomodando as pessoas, eu não consigo me relacionar bem, fico sentindo que estou me incomodando, que estou incomodando os outros. Provavelmente são os outros que incomodam muito você, né? Mas isso é mais difícil de assumir, porque entra em conflito com a imagem que a gente tem de nós mesmos, que em geral é mais positiva do que poderia ser, entra em conflito com certas normas sociais, com certos valores sociais. Como assim você vai dizer que os outros estão te incomodando? Você é uma pessoa ruim? Então, a gente entra nessas paranoias e vai desviando a coisa. Então, para ela, o nosso racismo é um racismo por denegação, né? No sentido que a gente diz, não, não somos racistas. O Brasil não é um país racista, o Brasil é um país tranquilo, tal. Mas tem lá, né, uma situação extremamente racista, o tempo todo aparecendo, sendo negada, ou denegada. Não, não tem nada a ver com isso. Eu não sou racista. Não, nós não somos racistas. O Brasil não é racista. Vivemos uma democracia racial. Enfim, fiquem com esses esquemas, né? Assim, às vezes dizer que enfatizar esse não, ou então que é o outro que fez, o problema do outro, uma coisa muito comum que aparece no Brasil que tem a ver com isso, com essa denegação que projeta no outro. As pessoas, não só no Brasil, mas tem assim uma coisa de um medo social em relação a pessoas negras, que aparece quando a gente faz estudos sobre o racismo, né? Tipo, não, tenho medo de certas pessoas, quando se aproximam, vejo que são negras. Isso é uma denegação. Os brancos passaram séculos violentando extremamente pessoas negras, né? Extremamente. Então, violento não sou eu, violento é o outro, eu tenho medo. Você não tem medo, você sabe que você participa de uma história que é de extrema violência contra pessoas negras, né? Então, que está ali é outra coisa, mas é denegado. Enquanto denegação da nossa latino-americanidade, o racismo brasileiro se volta justamente contra aqueles que são testemunho vivo da mesma, dessa latino-americanidade, os negros, ao mesmo tempo em que diz não o fazer, aí a denegação, a chamada, a suposta democracia racial brasileira. Não, no Brasil todo mundo se dá bem, todo mundo é legal, está tudo tranquilo, não tem racismo, não sei o quê. E a Lélia Gonzalez chama a atenção que mesmo que isso é obviamente falso, né? Não há democracia racial, e que mais uma das maneiras de racismo por denegação que a gente faz é assim, existe a nossa língua, ela é de uma influência, a nossa língua, a nossa maneira de falar, a nossa linguagem, a nossa maneira de expressão, a nossa maneira de dançar, os nossos sistemas de crenças, a economia do nosso desejo, como ela explica bem, tudo isso tem fortíssimas influências de origem africana e, principalmente, uma origem africana tal como foi colocada em prática e como foi acrescentada e o que gerou de criação original aqui na América, nessa América Latina que ela fala. E isso tende a ser denegado, né, com tipo, vamos estudar cultura popular, vamos ver folclore brasileiro, tal, uma coisa, não é o Brasil, não é a cultura brasileira, não. A cultura brasileira é outra coisa, mas tem ali uma região de cultura popular, de folclore brasileiro que a gente pode estudar como sendo uma contribuição africana. É mais pesado que isso, na verdade, né? É mais do que isso. Não é uma cultura popular, não é um folclore brasileiro, o que se chama de Brasil é uma construção que passa necessariamente pela herança africana. Então, é uma métrica. Enfim, sigamos. Ela fala com muita contundência, com toda a razão, e também com muita até sobriedade, né, como uma grande pensadora que é, do racismo, colonialismo, imperialismo e seus efeitos. Não dá para entender a história do Brasil e de muitos outros países da África, da Ásia e do restante da América, sem entender esse processo extremamente brutal e violento que foi o colonialismo europeu, o imperialismo europeu e os seus efeitos, os efeitos que ele deixa. Nós somos um país que tem uma história colonial, nós fomos colonizados. Enquanto a gente não entende isso, enquanto a gente não encara isso, e mais do que só colonizados, nós fomos um país que passou por um processo em que europeus sequestravam brutalmente pessoas da África, de grupos muito diferentes da África,
sequestravam, traziam para o Brasil em condições subhumanas, terríveis, e essas pessoas eram obrigadas a trabalhar em condições também subhumanas e terríveis, sob a mira de chicote, sob a pena e a promessa, e não só a promessa, mas a prática de castigos terríveis, castigos físicos, castigos psicológicos de todo tipo. É uma história extremamente violenta, extremamente violenta. Isso, as heranças disso, que não são encaradas, não são pensadas, não há uma tentativa séria, nunca houve uma tentativa séria de intervir nas heranças que isso deixa no Brasil em termos de racismo, em termos de machismo, em termos de estruturas sociais extremamente desiguais. Nunca houve uma tentativa séria de construir isso para frente de uma outra maneira, justamente por causa dos mesmos sintomas que isso deixou, o elitismo, o machismo, o racismo. Isso se defende de qualquer intervenção que possa construir uma coisa para frente diferente. Então, aí está o cerne dos problemas do Brasil. Isso quem explica muito bem é um sociólogo também brasileiro, também merecia uma aula, infelizmente não vai rolar aqui agora, mas é o Gessé Souza. Tem um livro chamado A Elite do Atraso, que ele explica muito bem, ele diz assim, não me venha dizer que o problema do Brasil é o jeitinho brasileiro, que o brasileiro quer levar vantagem, todo mundo quer levar vantagem. Vai viver na França, na Alemanha, vê se as pessoas não querem levar vantagem. Isso é normal. Não é preguiça. Ninguém aqui é preguiçoso. Trabalha pra cacete. Todo mundo trabalhando pra cacete. Não tem esse negócio. Até porque a pessoa tem que trabalhar para ganhar, conseguir o básico para viver. Como é que ela não vai trabalhar? Não tem isso. Malandragem, não, nada disso. O problema está aí, nessa história colonial, escravistas e suas heranças terríveis que não são pensadas, não são enfrentadas, e não há uma tentativa séria de construir uma coisa diferente para frente. Então, ela está tocando nessa ferida, ela está falando justamente isso. Né? Não dá para pensar o que é isso aqui sem pensar o processo de colonialismo europeu, sem pensar no racismo, que a partir do século XIX vai construindo toda uma ciência da superioridade eurocristã, branca, patriarcal, com um modelo ariano de explicação. Vejam que eu recentemente fiz um estudo bem assim, demorado sobre as origens do racismo, que eu escrevi de filosofia, e um dos capítulos que é ficar entender, né, a origem do racismo. Não é fácil, mas assim, você vê que mesmo assim no início do processo de escravização aqui que os europeus fizeram com os africanos na América, parece que não era tão forte ainda o elemento do racismo. Estava mais em jogo uma superioridade cultural de base religiosa, de maneira que seria impensável para eles escravizar pessoas cristãs, mas eles podiam escravizar à vontade pessoas que eram vistas como inferiores por causa da sua base religiosa. Mas, com essa convivência prolongada, nessa realidade escravista, vai se construindo cada vez mais isso que depois a gente vai chamar de racismo. E, a partir do século XIX, começam a inventar todo tipo de teoria supostamente científica para legitimar, digamos assim, a suposta superioridade da raça branca em relação às demais raças. Todo tipo de teoria científica extremamente furada foi construída nesse período do século XIX, medindo tamanho de cabeça, tamanho de quadril, jeito de expressão, a história, não sei o que, tudo isso. E isso é um modelo ariano de explicação, né, que colocava a raça branca acima de todas as demais, mas vejo que é curioso também o surgimento dessa noção da raça ariana. Eu imagino que as gerações vão passando, eu já vou perdendo a ideia de quanto vocês estão informados sobre certos processos anteriores. Todos vocês sabem que o Adolf Hitler, por exemplo, o maior ditador, mais cruel ditador da história recente da humanidade, lá da Alemanha nazista, ele tinha como projeto principal a pureza, né, a purificação da raça ariana, que ele dizia que era a raça superior, que seria a dele, dos alemães ali, descendentes dos germânicos, nórdicos, não sei o que, blá, 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 e todo mundo era inferior, todo mundo que não era isso
não era ariano, era inferior e merecia ser escravizado, ou morrer, ou ser preso, exilado, torturado, etc. Estão cientes disso, né? O mito da raça ariana, ele surge de uma maneira curiosa. Não sei também quanto vocês estão informados sobre isso, mas lá no início, primeiros momentos do século XVII, 1600, a Companhia Britânica das Índias Orientais, que foi a primeira grande multinacional do mundo, dominou a Índia. Quem dominou a Índia, a princípio, não foi a Inglaterra, a coroa inglesa, foi uma empresa. Antigamente, empresas tinham domínio político efetivo sobre certas regiões. Podiam ter o domínio administrativo político de várias regiões. Hoje em dia isso acontece, mas é velado, né? A gente finge que tem Estado, que tem governo, não sei o quê, e certas empresas podem muito bem dominar politicamente a região, mas tem que ser meio que velado. Na época era explícito. Então, a Companhia Britânica das Índias Orientais, de origem inglesa, colonizou colonizou a Índia. E durante esse processo de colonização, conforme foi passando o século XVII, mas especialmente no século XVIII, começou a haver um interesse desses colonizadores ingleses em aprender a cultura local, tentar entender sobre a religião, sobre a língua, começaram a aprender sânscrito, que a língua era uma língua que se falava muito lá na Índia e tal, as tradições védicas, essas religiões de origem indiana, o hinduísmo, os Upanishads, tal, foram sendo traduzidos, vários textos da cultura indiana, milenária e tal, para o inglês, depois para o alemão. Isso foi difundindo a cultura indiana na Europa. De maneira que um dos achados dessa investigação mais profunda sobre a língua, principalmente a língua que se falava, as línguas que se falava na Índia, especialmente o sânscrito, começou a encontrar uma origem comum entre palavras de origem latina, germânica e indiana. Então, começou a se encontrar uma espécie de origem comum linguística, raiz linguística comum, que daria em várias palavras mais ou menos similares, tanto na língua latina, quanto na língua germânica, quanto na língua indiana, não sei o quê, nas línguas indianas. E aí se criou linguisticamente a raiz que ficou conhecida, e ainda hoje é pensada dessa maneira, a raiz indo-europeia, uma espécie de língua primordial desses povos, que seria a língua indo-europeia. Daí, o salto que foi sendo dado com o passar do tempo, do século XVIII para o século XIX, é que de uma raiz linguística indo-europeia, que começou a ser chamada, essa raiz linguística indo-europeia começou a ser atribuída a uma suposta raça superior de conquistadores que teriam sido, então, os primeiros falantes dessa língua indo-europeia, e que teria conquistado toda essa região da Índia, essa região do Oriente Médio, a região da Europa, tudo mais, teria sido assim, um povo primordial que ficou conhecido justamente como os arianos. Em princípio, os arianos são pensados como os povos da região do Irã, tanto que iraniano, ainda hoje, quer dizer ariano, porque havia o mito de que esse povo primordial teria vindo da região do Irã. Então, os iranianos seriam os verdadeiros arianos, o primeiro povo original que deu origem a essas línguas. E, com o passar do tempo, a Europa vai cada vez mais empurrando esse povo primordial para o norte e embranquecendo esse povo, de maneira que se cria um mito de uma raça nórdica superior, de olhos azuis, pele muito branca, louros, que seriam os conquistadores primordiais, os primeiros descendentes dos vikings e não sei o que lá, que seriam a raça ariana. Assim vai se criando, se construindo entre o século XVIII e o século XIX o mito da raça ariana, que fez história e deu no que deu, na expressão mais acentuada no nazismo, mas que é muito presente no racismo que se sofre cotidianamente em todos os outros lugares do mundo, que não a Europa e os Estados Unidos. Quer dizer, que, inclusive nesses lugares, mas desde que você não supostamente corresponda a esse padrão ideal, que seria o da raça ariana. E vai se criando, ao longo de todo esse processo de colonização, essa clivagem entre o selvagem e o civilizado, o suposto, que assim, que é o civilizado europeu e o não civilizado, que seriam todos os outros. O que ocorre é que quando você vai observar a prática desses povos ditos civilizados da Europa,
Eles são o povo mais brutal, mais cruel, mais violento do mundo. Nenhum outro povo passou 500 anos sistematicamente explorando, invadindo, destruindo, colonizando, escravizando em massa, dizimando povos inteiros. É de uma brutalidade incrível. Então, o que dá essa marca do civilizado contra o não civilizado? É difícil de entender. É toda uma mitologia branca, uma mitologia europeia, uma mitologia da raça ariana, uma mitologia do ser racional. Os europeus são os seres racionais por excelência, eles são os civilizados. Eles fizeram coisas. Eu coloquei aí uma gravura que é até um desenho, existe isso em foto, não é tão terrível que eu coloquei um desenho para não colocar coisa assim direto aqui na aula, mas é um zoológico humano. Né? Uma das práticas que os belgas faziam quando colonizaram a África era promover espetáculos de zoológicos humanos com pessoas africanas presas, engaioladas e aberto à visitação pública, para as pessoas irem lá assistir. E aí, nessa charge aqui, que é uma crítica, a senhora, né, europeia, muito bem vestida, está lá perguntando: é verdade que essas pessoas comem pessoas, né, comem seus semelhantes? Tipo, uma coisa, são canibais, né, não sei o quê. Aí o cara que está ali limpando o local diz: entre eles sim, mas aqui não tem perigo, não. Aqui é possível que a gente deguste eles. Aqui eles estão abertos para nossa degustação. Quer dizer, isso é pior que qualquer suposição de canibalismo, né? Uma coisa menos civilizada do que qualquer suposição de coisa não civilizada. É muito estranha essa lógica, gente, de que existe uma Europa civilizada, um mundo branco civilizado, diante de tudo que eles promoveram historicamente. É incrível. Ela fala sobre o racismo aberto e o racismo por denegação. Já aprendemos o conceito de denegação, que é assim, você ser racista, ter práticas racistas, desejos racistas, fantasias racistas e dizer: não, não sou racista, que é o que o Brasil faz o tempo todo. Então, tem o racismo aberto. Eu perdi aqui. A imagem aqui, né, ela está falando justamente da denegação da nossa americanidade. Tem aí uma chamada do MEC, do pior MEC da história, com só crianças brancas. É num país em que a maioria das pessoas não é branca. Então, nesse tipo de coisa, que às vezes é sutil, às vezes é extremamente violenta, como a violência policial e tudo mais, às vezes é sutil, você vai vendo que há uma negação, uma denegação da nossa americanidade em nome de um padrão europeu. Essas crianças não têm a cara assim, do Brasil, sabe? Não tem. Se você reunir todo o Brasil, não vai sair só gente branca. Não tem sentido. Então, vejam. O racismo aberto e o racismo por denegação. Ela chama a atenção que o racismo que se construiu, né, nesse mundo anglo-saxão, germânico, holandês, ele é aberto. E ele acabou resultando em sistemas de segregação racial, de fato, como que aconteceu nos Estados Unidos, de origem anglo-saxã. Você teve, por muito tempo, a segregação racial, de maneira que os negros só podiam sentar numa parte do ônibus, enquanto os brancos podiam sentar em outras partes. Tinha escola para pessoas brancas, escola para pessoas negras. Aí vocês estão vendo um bebedouro, em que tem um bebedouro para pessoas brancas e um bebedouro para pessoas negras. Então, terrível, né? O apartheid na África do Sul, de origem anglo-saxônica e tudo mais, tem uma preocupação toda ali com o sangue, com a pureza do sangue. Lá, mesmo que a pessoa às vezes tenha feições mais próximas ao que a gente considera branco, o sangue dela é analisado para ver se ela tem descendência forte de pessoas negras e não sei o quê, e isso tem consequências no racismo que ela sofre, nas sanções que ela sofre e tudo mais. Eles têm essa coisa muito marcada. Por outro lado, olha o racismo por denegação, ibérico, né? Portugal e Espanha. Tem toda uma mitologia também de miscigenação, assimilação, democracia racial, que eu achei sensacional. Essa gravura é uma gravura lá da época do Império. Vejam como é que é mostrado o processo de abolição da escravidão.
que tem uma placa, Lei 3353, 1888, que vem, né, abolir a escravidão no Brasil. Tem um proprietário de terra e um suposto ex-escravizado, dando as mãos, apertando as mãos, e embaixo está escrito agora sim, levantando o chapéu, uma coisa festiva, uma coisa compadre, uma coisa interessante. Porra, não tem isso, cara. Não tem isso. A galera tá assim, galera descendente africano, 388 anos, se você quiser deixar barato, 358 anos, porque até 1530 não tinha vindo ninguém, pô, 350 anos de um processo bizarro de sequestro em massa de pessoas, escravização em massa de pessoas, em condições de vida absolutamente terríveis, sabe, violência física e psicológica constante, praticado por pessoas descendentes de europeus, para tu retratar a coisa assim, sabe, apaga todo o processo de luta abolicionista, apaga todo o processo de resistência, apaga todo o processo extremamente racista que daí se seguiu, apaga que no dia seguinte da Lei Áurea, nenhum movimento foi feito pelo Estado para garantir mínimas condições decentes de vida para essas pessoas que até o dia anterior eram escravizadas, portanto não tinham nada, saíram com a roupa do corpo, descalços, até que isso aí está bem representado, está descalço, com a roupa do corpo, para se virar num mundo já extremamente racista e preconceituoso. Como é que o cara vai arranjar trabalho? Como é que o cara vai, sabe, ingressar num mundo que não era o dele, de certa maneira, ele não conhece esse mundo, em condições absolutamente desiguais com outras pessoas que sejam brancas? Então, é sem noção nenhuma. Essa imagem é isso, racismo por denegação. É o racismo por denegação que se faz no Brasil. Incrível isso. E você vê, em termos de instituição estatal, o que foi criado depois da abolição da escravidão foi a polícia militar, foram as polícias militares, que promoviam, então, que foram criadas com a desculpa de, então, vigiar e punir, vigiar e punir, termo bem Foucaultiano, a vadiagem, a vagabundagem. Então, era para prender os vadios, não sei o quê. Só que quem é que era vadio? Era a galera descendente de ex-escravizados. Eles reprimiam roda de samba, eles reprimiam capoeira, eles reprimiam quem estava só na rua, mas tinha essa marca racial de ser descendente de ex-escravizado. Era uma perseguição, mais uma vez, denegatória. Fala a verdade, não está perseguindo vadio nem vagabundo, está perseguindo pessoas de um determinado tipo bem específico, você sabe quais são, estão lá. É racismo, puro racismo. Ela chama a atenção que nas sociedades ibéricas não, não, não houve, né, e não há como descendência essa marca da segregação que houve nas sociedades anglo-saxônicas, por exemplo, talvez porque elas são formatadas de acordo com uma hierarquia social muito rígida, de maneira que cada um meio que sabe o seu lugar, tem ali uma coisa muito rígida. A sociedade aqui colonial, patriarcal de origem ibérica, era uma grande pirâmide hierárquica que tinha Deus no topo, o senhor de engenho, o imperador no segundo plano, o senhor de engenho no terceiro, e daí para baixo todas as categorias sociais até chegar à pessoa escravizada mais recentemente chegada no Brasil. Tinha hierarquia até entre as pessoas escravizadas. É uma sociedade extremamente hierarquizada, que é uma marca das sociedades ibéricas. E ela diz, né, tem até uma série de tratamentos nominais que hoje em dia está mais diluído, mas antigamente você pode imaginar essa coisa que ainda rola diante de um juiz ou diante de um senado, não sei o que, Vossa Excelência, Ilustríssimo, Caríssimo, não sei o quê. Hoje em dia, claro que isso é mais diluído, embora eles ainda se xinguem lá no Congresso, né? Que Vossa Excelência vá para PQP, ainda usa, mas tinha muitos tratamentos, cada um para designar uma hierarquia específica. Se você pesquisar, coisa de Google, assim, pronomes de tratamento, suas hierarquias, você ainda encontra uma descrição interessante. Então, há uma estratificação social incrível que dispensou meio que a coisa da segregação explícita, né? O bebedouro para um, bebedouro para outro, não sei o quê. E ela usa essa frase do Milor Fernandes,
que diz: no Brasil não existe racismo, porque o negro reconhece o seu lugar. Frase forte, muito crítica, mas que destaca esse racismo denegado da sociedade brasileira. Não existe racismo, mas tem elevador social e tem elevador de serviço. Por que tem elevador de serviço? Por que se faz a trabalhadora doméstica subir pelo elevador de serviço? Por que um encanador sobe pelo elevador de serviço? Tem uma marca aí de preconceito racial e social. Uma coisa é você ter um elevador de carga. Elevador de carga. Você vai fazer uma mudança, vai subir um material de obra, tudo bem, não vai parar todo o movimento quanto daquilo. Mas um elevador de serviço, e pense no seguinte: se entrar um médico branco para atender alguém, será que ele vai entrar pelo elevador de serviço? Ele não está indo prestar um serviço? Se entrar um advogado branco que vai ver lá se o fulano de tal está envolvido com esquema de corrupção ou não e vai ajudar ele, ele vai entrar pelo elevador de serviço? Fatalmente não vai, né? Vai entrar pelo elevador social. Então, vocês vejam que tem essa marca muito forte, mesmo que não seja, mesmo que não seja explicitamente assumido, né? Você perguntar lá para a administração do condomínio, mas isso é racismo? Ah, não, de jeito nenhum. O Brasil não é racista, nós não somos racistas. Isso aqui é uma funcionalidade para um não atrapalhar o outro. É bem assim. Então, aqui, né, esse todos são iguais perante a lei é um mero formalismo. Todos são iguais perante a lei, mas a gente sabe muito bem que a lei funciona muito melhor para as pessoas que são homens brancos cristãos, especialmente de posses, para pessoas que não são homens brancos cristãos de posses. A lei, todos são iguais perante a lei, mas as mulheres aqui no Brasil só conquistaram o direito mais básico de participação política, que é o voto, em 1932. E nem foi tão atrasado em relação ao mundo. A França, que é o país que fez a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, as mulheres só puderam votar em 45, 1945. Vocês podem ver o filme As Sufragistas, que dá uma boa dimensão do que é esse todos são iguais perante a lei. Mais ou menos. São iguais perante a lei, mas são muito desiguais de fato, né? Por isso que é um formalismo. Formalismo é isso. Quando na forma, tudo bem, na forma da lei todo mundo é igual. Mas na prática, na realidade, não. A desigualdade é muito grande. O racismo latino-americano é suficientemente sofisticado para manter negros e índios na condição de segmentos subordinados no interior das classes mais exploradas, graças à sua forma ideológica mais eficaz, a ideologia do branqueamento, veiculada pelos meios de comunicação e pelos aparelhos ideológicos tradicionais, e perpetua a crença de que as classificações e os valores do Ocidente são os únicos verdadeiros e universais. Isso é muito comum, assim, nessa fatia do mundo que foi colonizada, que se construiu em torno desse processo de colonização e escravização, todo um padrão ideal de humano em torno da figura do homem branco cristão de posse, isso se torna um padrão ideal, né? E a gente o tempo todo fica tentando corresponder a esse padrão, a todo um branqueamento da sociedade de várias maneiras pensáveis e imagináveis, que deixam marcas profundas, porque a gente é educado dessa maneira, a gente é educado com exemplos dessa maneira, a gente vai ver daqui a pouco. Então, assim, o mito da superioridade branca leva a uma fragmentação da identidade racial, um desejo de embranquecer. A gente é educado para corresponder a padrões ideais que não são os nossos, que são de europeus, que são do estadunidense branco. São padrões que não são os nossos, padrões de beleza, padrões de vestimenta, padrões. Por que a gente anda de terno no Brasil, no verão? Por que as pessoas fazem intervenções estéticas desde criança para parecer uma pessoa branca? Não adianta. Não, é isso, é uma coisa de colonização mesmo. E isso leva a uma negação, né, da própria raça barra cultura, uma negação da nossa americanidade o tempo todo. Coloquei aí alguns exemplos disso que ela está falando em relação ao branqueamento. Essa primeira faixa, da esquerda,
é do filme brasileiro chamado Bacurau. O filme fez muito sucesso, né? Se tornou até uma moda, imagino que vocês tenham visto. Tem uma cena, gostando ou não do filme, tem uma cena, eu particularmente gostei, achei bem bacana, mas tem uma cena que é didática, nesse sentido de que nós não somos europeus, não importa o quão parecidos a gente seja com o europeu. Que tem um casal, se vocês viram o filme, vocês vão lembrar desse casal que vai lá para Bacurau ajudar os gringos no projeto que eles têm lá, não vou nem falar para não dar spoiler caso alguém não tenha visto, e eles se colocam, né, numa mesa com esses gringos lá, esses estadunidenses, no caso. Eles dizem, a gente é do sul do Brasil, uma região muito rica. Isso é o que está escrito aí, se vocês não estiverem conseguindo ler. A gente é do sul do Brasil, uma região muito rica. Somos mais como vocês. Aí eles começam a rir e olhar, assim, analisar. Como podem ser como a gente? Somos brancos. Aí eles ficam conversando assim, mas será mesmo? Olha só. Não, eles têm uns traços diferentes. Ah, de repente, assim, um mexicano branco, né? De repente eles são tipo uns mexicanos brancos, uma coisa assim. Quer dizer, é diferente. Não, não é. Nós, americanos, não somos europeus, não seremos europeus. Não adianta ficar falando, não, porque eu tenho descendente italiano, não, porque minha família veio da Alemanha, não, porque eu sou branquinho. Não adianta. Quando você vai para lá, você vê. Muita gente foi morar lá em Portugal, né? Alguns até não critico se estivessem fugindo do que se tornou 2018 para cá, tem que tentar a sorte em algum outro lugar, mas assim, alguns fugiram da suposta crise no Brasil, não sei o quê, chegar lá e encontra uma realidade diferente, uma realidade na qual você não é elite branca, não, você é o americano, você é o americano que não é o europeu, né? Não tem isso. Aqui eu vou ter alguns exemplos de coisas que marcaram muito, pelo menos a minha geração, assim, crescer vendo esse tipo de exemplo. Você tem aqui a Liga da Justiça, você vê heróis que são brancos padrão europeu. Os três principais aqui que eu estou falando: Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman. Três grandes heróis da minha geração e da geração dos meus pais e dos meus avós. Três branquinhos de padrão europeu. A gente cresce vendo esses exemplos, cresce, né? O herói é um modelo para a criança que está vendo. Vai para a Marvel. Capitão América, louro de olho azul, o Homem de Ferro, o Thor, um deus nórdico que vem resolver BO dos Estados Unidos. Tem essas coisas assim, sem cabimento. O Super-Homem é um ET. Ele vem resolver certas questões dos Estados Unidos. Quando eu vi o Batman vs Super-Homem, você vê, fiquei até meio... Caramba, Super-Homem não é tão bacana assim, né? Porque Metrópolis ele está lá tentando resolver os problemas, Gotham City é só atravessar a Bahia, tipo um Rio, Niterói, e não faz porra nenhuma, deixa todo mundo se ferrar lá, a cidade com a maior criminalidade, e ele quer que se dane. Mas o caso é que ele é um ET, e ele responde, né, a um certo padrão de vida estadunidense. O Thor é um deus nórdico. Imagina botar deuses não nórdicos, sei lá, deuses de outro lugar qualquer, que não tem essa cara, para figurar entre um dos principais personagens da Marvel. Difícil imaginar. Aqui as princesas. Hoje em dia eu acho que está um pouco diferente. Assim, as princesas da minha geração eram essas aqui, né? A Branca de Neve, a Cinderela, essa outra que eu não sei quem é, a Ariel, e tem a Jasmine, que é uma representante, alguma coisa um pouco diferente do padrão europeu, que é lá do Aladim. Mas aí vocês podem pensar, mas isso é uma bobagem, desenho, série, não sei o quê, novela. Isso tem um papel fundamental. A criança cresce desde muito cedo, desde que ela engatinha, ela cresce vendo na televisão e hoje em dia na internet, é esse tipo de exemplo que vai construindo para ela uma imagem ideal do que é legal, do que é bacana, do que é força, do que é interessante, do que ela quer ser, do que ela pode ser. Pô, isso tem uma influência danada, não é uma bobagem. Aí você vai para as propagandas, a mesma coisa. Você vai para as novelas, olha aqui no cantinho, para mim é cantinho direito, não sei se para vocês é esquerda ou não. Raça e gênero nas novelas, de 1995 a 2014. Protagonistas de novela, e teve muita, pensem aí, 95 a 14, um monte de novela.
Mulheres brancas, 52%. Homens brancos, 43%. Mulheres não brancas, 4%. Homens não brancos, 1%. Isso aqui está perto de corresponder à proporção da sociedade brasileira, em termos de pessoas brancas e não brancas. Está muito, mas muito longe. Se pegar aqui, os brancos são, aqui nas novelas, os protagonistas de novela, você tem 95%. Isso faria sentido numa sociedade em que 95% das pessoas são brancas. Não faz sentido. E aqui, uma revista de negócios, né? Posições de poder empresarial, as revistas, as mídias, os jornais, as propagandas, tudo isso tem uma influência nesse imaginário que vai se criando para nós desde criança sobre o que a gente quer ser, o que a gente quer fazer, como a gente pode viver, o que é legal, o que é bacana, o que é positivo. Vejam aí, a nova cara do capitalismo brasileiro. 5 caras brancos. E essa edição, por acaso, não é sobre herdeiros. Então, a nova cara do capitalismo brasileiro são herdeiros de empresas que estão assumindo as empresas do pai. Porra, tem nada de novo nisso. Não é a nova cara. Isso aí sempre foi assim. No caso brasileiro, eu acho o caso brasileiro mais grave do que o dos outros países da América Latina. Acho que a gente passou por um processo de colonização mental mais forte do que o desses outros países. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem ao Peru e eu fiquei muito impressionado, porque lá, e eu fiz, como eu gosto desse tipo de coisa, eu sou formado em História também, gosto de História, então, fui fazer passeios que tinham uma pegada histórica, até porque lá tem muita coisa histórica, Machu Picchu, não sei o quê, fiz visitas guiadas. E você nota a maneira como eles falam sobre o espanhol, sobre o colonizador. Lá eles têm raiva de espanhol, têm raiva de colonizador. O que não quer dizer, entendam bem, que vai encontrar o espanhol na rua lá, vai agredir ele, não. Eles sabem separar as coisas, mas no sentido, quando contam a história, é com raiva desse colonizador que entrou lá, invadiu, saqueou, explorou, destruiu, escravizou, blá, blá, blá. A gente não. A gente conta a nossa própria história do ponto de vista do colonizador. Vejam como isso é grave. Vejam se não é. Botei aqui exemplos para vocês. Os marcos fundamentais da nossa história. Se a gente for contar assim, contem rapidinho, marcos fundamentais da história do Brasil. O que você vai fazer? 1500, chegada do colonizador. Ao contrário do que eu vi lá no Peru, a gente não aprende nada sobre o que havia aqui antes da chegada do colonizador. Mais uma vez, não sei na escola, exatamente. Mas na minha época, eu só sabia que tinha índio vivia em oca, pescava com a flecha, ponto. Nada de cultural, a vinda da família real colonizadora para o Brasil. Tem livros sobre isso, série, filme, fala-se disso. Mais um marco do ponto de vista do colonizador. 1822, independência do Brasil, proclamada pelo príncipe colonizador. Dom Pedro I, nas margens do rio Ipiranga, de uma maneira heróica, né? Fantasiosa. Levanta a espada, aí tem quadro para tudo isso, é o terceiro quadro. Levanta a espada, independência ou morte. Ele é o filho do colonizador, ele é o herdeiro do trono. Entenderam isso? Como é que a independência é feita dessa maneira? 1888, uma das mais graves. A abolição da escravização não é um processo, vejam bem, para nós, da maneira que a gente costuma contar a história, a abolição desses 350 anos de escravização não é um processo de luta, especialmente não é um processo de luta das pessoas escravizadas e ex-escravizadas. Essa luta é apagada, esse processo de luta abolicionista tende a ser apagado. Como? A escravização é um ato de bondade da princesa Isabel, que é a princesa descendente dos colonizadores europeus. É grave, isso é grave. É um país que conta a sua própria história do ponto de vista do colonizador. Isso deixa uma marca de colonização mental enorme na gente. A gente aprende desde criança o troço desse jeito. E ainda juntando com tudo isso aqui que a gente vai vendo ao longo da vida inteira, esse padrão
do branco europeu, estadunidense, fazendo e acontecendo, salvando o mundo. Às vezes ele é ET, mas é estadunidense, branco, de olho azul. Às vezes ele combate os ETs malvados que vêm de outro lugar, né? E estão sempre combatendo. Vejam os filmes estadunidenses. Sempre combatendo alguém com estereótipo árabe, com estereótipo russo, com estereótipo mexicano, com estereótipo, né? É sempre um homem branco combatendo alguém assim estranho a ele. Ela diz que o racismo explícito e a segregação acabou gerando um reforço da identidade racial da militância, caso dos Estados Unidos, né, com os Panteras Negras, com as conquistas dos civil rights, dos direitos civis lá nos anos 60, e que no racismo por denegação, que é o que a gente viveu aqui, o que se tem mais é uma espécie de resistência cultural, obras culturais de teatro, livros, poesias, né, militância cultural em toda a área artística, frequentemente solitária e não reconhecida. Né? Solitário, que não faz um movimento coletivo em torno daquilo, e não reconhecida, porque a gente não reconhece nem qualquer pensador ou artista brasileiro, já é difícil de ser reconhecido. Imagina se for um pensador e artista que não caiba no padrão homem branco cristão de posse. Aí é mais difícil ainda. Ela fala dessa categoria de americanidade, né, que uma das marcas, ela está rejeitando aí a noção de América, não só para incluir a África na história, também porque é uma marca do imperialismo estadunidense se colocar como a América. E nós, o que somos? Asiáticos? Então, o americano é para ultrapassar essas limitações de caráter linguístico, ideológico, territorial entre os diversos povos americanos. É um negócio mais que geográfico, incorpora o processo histórico de adaptação, resistência, reinterpretação e, principalmente, acho legal isso, criação de formas de viver, de pensar e artísticas que se fizeram nesse continente americano, nessa vida americana, que não é exatamente americana, não é exatamente africana, certamente não é exatamente europeia. É uma outra coisa. Tem que pensar isso que é uma outra coisa. Eu botei aqui esse super-homem. Esse é o super-homem da minha geração. É o super-homem que eu cresci vendo na sessão da tarde e na Cinema em Casa, do SBT. Na época não existia Netflix, não existia nem internet, um negócio que não existia. Foi existir, eu já tinha meus 15 anos, que foi surgir a internet utilizável, minimamente utilizável, que mesmo assim era uma porcaria, mas era utilizável. Então não tinha streaming, a gente via televisão, a gente via muita televisão e principalmente muita TV aberta. Também não era muito comum que tivesse muitos canais de TV a cabo, você ficasse assistindo. Então o meu super-homem é esse aí. Que vejam, é um ET, mas é um homem branco de olho claro. E tem uma cena dessa tetralogia, são 4 filmes desse super-homem com Christopher Reeve. Eu gosto, né? Fui criado assim, gosto desses filmes. Porém, hoje eu vejo com um olhar crítico que tem um monte de porcaria ali, ideológica, né? Tipo, tem uma cena que perguntam para ele, super-homem, o que você veio fazer no planeta Terra? Aí ele estufa assim o peito, né? Tinha essa coisa de estufar o peito, olhar para o horizonte. Aí ele diz, vim defender a justiça, a verdade e a moral americanas. E quando ele diz americana, quer dizer estadunidense. Agora, por que um ET, um extraterrestre, que a princípio não tem nada a ver com a Terra, ele vem para a Terra defender a verdade, a moral e a justiça e a moral americana, significando ainda por cima estadunidense. Totalmente ideológico. E aí, claro, aí as cores da bandeira dos Estados Unidos, o padrão branco, de olho claro, tudo mais, um herói, né, de uma época, assim. Ela chama atenção para o racismo como sistema de dominação. Essa parte é muito importante. Embora pertençamos a diferentes sociedades do continente, sabemos que o sistema de dominação é o mesmo em todas elas, ou seja, o racismo, essa elaboração fria e extrema do modelo ariano de explicação, que eu expliquei há pouco, cuja presença é uma constante em todos os níveis de pensamento, assim como parte e parcela das mais diferentes instituições dessa sociedade. O racismo é como que uma chave de dominação que, para essas sociedades americanas e africanas e asiáticas de várias regiões, opera como uma chave mesmo de dominação. Está presente em todas as instituições de dominação, em todas as relações hierárquicas, em todas as
os sistemas de vigilância, controle, punição, de exclusão, marginalização e violentação de corpos de pessoas que não cabem nesse padrão ariano, que se construiu em torno da mitologia da raça ariana. Um exemplo muito simples. Quando eu mostro para vocês essa imagem do globo terrestre, o que é que você pensa imediatamente? Se eu perguntar, o que é isso? Dificilmente muitos de vocês não vão me responder imediatamente. Isso é um mapa mundi invertido. Dificilmente. Você pode até fazer um esforço para não dizer isso de cara, mas se eu te perguntar assim rápido, o que é isso? Você vai pensar, isso é um mapa mundi invertido. Depois você pode até começar a pensar que, de repente, não sei o que, é um mapa mundi invertido. Por que a gente acha que o mapa mundi é invertido? Qual é a marcação? Vamos pensar o seguinte, a Terra é uma esfera. Eu sei que, né, hoje em dia nem isso mais é uma verdade absoluta, temos aí os terraplanistas contestando firmemente, mas delírio de lado, pelo que se sabe, hoje a Terra é uma esfera flutuando no espaço, no universo. Qual é o critério no universo para você decidir o que está em cima e o que está embaixo? Não há. Não há critério no universo para decidir o que está em cima e o que está embaixo. Logo, o desenho do mapa mundi é uma criação política, com implicações políticas, que coloca a Europa no centro e acima. E, de quebra, fica ali os Estados Unidos acima de nós, americanos ou americanos. Então, mesmo isso, parece ser uma coisa banal, não é banal. Isso atravessa todas as dimensões da nossa vida. Isso não é um mapa mundi invertido. Isso é um mapa mundi com a África no centro. Só isso. Só isso. Não está invertido. Vejam que nem os nomes aí das coisas estão invertidos. É isso. Não tem cima e embaixo. O racismo estabelece uma hierarquia racial e cultural que opõe a superioridade branco-ocidental à inferioridade negro-africana. A África é o continente obscuro, sem uma história própria. A formulação do Hegel, a filosofia da história do Hegel é extremamente racista. Começa na Ásia, nem passa pela África, que a África é o continente sem história, mas começa o processo evolutivo da história na Ásia e vai desembocar no Estado alemão que ele vivia no século XIX, no início do século XIX. A Prússia, né? A Alemanha, antes de se tornar Alemanha, se chamava Prússia. E o Hegel tem a cara de pau de escrever uma filosofia da história que começa na Ásia, como o primeiro despertar da consciência humana para o seu papel histórico e a sua racionalidade, e termina no estado plenamente racional, plenamente consciente, plenamente livre, que é a Prússia do século XIX, e nem sequer passa pela África, porque é o continente sem história, continente obscuro. Por isso, a razão é branca, enquanto a emoção é negra. Assim, dada a sua natureza subhumana, a exploração socioeconômica dos americanos por todo o continente é considerada natural. Isso é muito importante. Essa marca da razão como uma marca branca e europeia, ela é uma chave de dominação. Ela não corresponde à realidade. Primeiro, se você pegar a própria psicanálise, o próprio achado da psicanálise, é que o que move o humano não é a razão. Então, colocar isso como a chave explicativa do que é o humano já tem também um sentido sociopolítico por trás, qualquer. Não é claro. Se você pegar, essa marca da razão como essência humana serviu para promover diversos cortes de dominação e de exclusão de várias pessoas que não cabiam no padrão do homem, ou do homem de início, depois do homem branco europeu. Você pegar na Grécia Antiga, na chamada democracia ateniense, por que as mulheres não podiam participar da política? Porque não eram plenamente racionais, porque a razão pertence ao homem. O homem é racional, o homem é intelectual. A mulher é emocional, ela age por impulso, ela age porque é emotiva, chora à toa, os hormônios levam. Tudo uma explicação furada, furada. Né? Aí você pega, o que está em jogo é assim, o comportamento de qualquer pessoa, ele é absolutamente desvairado, não tem essa coisa de uma marca da racionalidade. E qualquer pessoa, assim como tem um comportamento totalmente desvairado, consegue aqui e ali
dar uma endireitadinha e participar do teatro social de uma maneira mais ou menos tranquila. Todo mundo faz isso. Não é o homem é racional, a mulher, isso é bobagem. Bobagem. Assim como o europeu é racional. Quer dizer que tem uma passagem lá no Montesquieu, no Espírito das Leis, que me deixou puto com o Montesquieu. Eu não leio mais, não consigo mais ler o Montesquieu, porque eu achei muito idiota a passagem que ele coloca. Montesquieu é o cara que inventou, né, as coisas dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, blá, blá. O Montesquieu tem uma passagem lá que é a seguinte: ele está justificando a escravização de pessoas africanas e a dominação de pessoas que eram os habitantes originais das Américas. Ele está dizendo o seguinte: os africanos, por exemplo, não tem por que defender que eles não sejam escravizados, porque eles são inferiores mesmo, porque eles são de cor escura. E se Deus tivesse colocado uma alma ali, não teria feito essas pessoas de cor escura. Onde está a racionalidade dessa formulação de um expoente do chamado iluminismo racional, não sei o quê? Aí ele diz, veja os índios, por exemplo, lá das Américas, do Novo Mundo, eles também não merecem, claramente não são seres racionais. Aí a explicação dele para dizer por que os índios não são racionais é a seguinte: você chega lá, eles estão com um monte de ouro que eles não usam para nada, aí você dá para eles um espelhinho, uma faquinha de metal, eles te dão ouro em troca. Então, eles não são seres racionais. Aí o Montesquieu em nenhum momento para pensar que não tem nada de racional em um povo que sai cruzando mundos e fronteiras e fazendo guerras e matando e morrendo por causa de uma pedra amarela, uma pedra dourada, que é o ouro. Porque o ouro tem um valor em si. O valor do ouro não é a criação humana. E os outros povos que não estão acreditando nesse mito, aí não são racionais porque não acreditam nesse mito. É muito mais irracional tu acreditar que uma pedra tem valor e se lançar igual um doido, mundo afora, buscando pedra. E o cara não entende esse básico. Então, assim, e a violência racista rouba o legado histórico, a dignidade, as contribuições culturais, religiosas e científicas africanas e americanas, além de insistir ativamente no seu subdesenvolvimento. Então, só reafirmando, o racismo é essa chave de dominação, de exclusão, de marginalização nessas terras americanas, e há todo um esforço de apagamento das contribuições culturais, religiosas e científicas africanas e americanas. Eu estava conversando com um amigo meu, que é da área de história, e ele me dizia que fizeram um estudo em que ele é da área de história, né, eu falei, e na teoria da história, na área de teoria da história, em todas as universidades do Brasil, você só tinha pensadores de 5 países, que eram Inglaterra, Itália, França, Alemanha, Estados Unidos. 5 países determinam toda a grade de teoria da história de um país, de países que não são esses de lá. Por que um alemão fique lendo alemães, que um italiano fique lendo italianos, eu acho normal. Então, ele está ali construindo um solo, né, participando da construção de um solo, no qual, se ele quiser na frente plantar alguma coisa, ele está habilitado. Aqui não, aqui a gente fica cultivando o terreno dos outros. Tu vai estudar filosofia, só a filosofia europeia, 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 cultivando o terreno dos outros. Né? A gente nem, quanto mais ser ensinado que a gente pode pensar por nós mesmos, criar alguma coisa por nós mesmos. Tá? Então, a proposta dela é que a gente assuma a nossa americanidade. Assumindo nossa americanidade, podemos ultrapassar uma visão idealizada, imaginária ou mitificada da África e, ao mesmo tempo, voltar o nosso olhar para a realidade em que vivem todos os americanos do continente. Na ansiedade de ver a África em tudo, muitos dos nossos irmãos dos Estados Unidos agora descobrem a riqueza da criatividade cultural baiana, acorrem em massa para Salvador, buscando descobrir sobrevivências de culturas africanas. E o engano se dá num duplo aspecto: a visão evolucionista e eurocêntrica com relação às sobrevivências e a cegueira em face da explosão criadora de algo desconhecido, a nossa americanidade. Isso é muito importante. Vejam que há uma lucidez grande na Lélia Gonzalez, mesmo em relação a
a certos movimentos que se faz, às vezes de valorização, tal, do movimento negro, não sei o quê, mas de um resgate de uma África que não existe. É assim, porque a África, uma idealização da África, uma África mãe, uma África ancestral, uma África não sei o quê, que às vezes não existe lá na África. É uma criação original americana. Não adianta tentar transpor isso para lá, procurar isso lá. Eu vi uma coisa muito interessante esse ano, que foi a ida da Chimamanda Ngozi no Roda Viva. A Chimamanda, como vocês sabem, é africana, ela é nigeriana, se eu não me engano, e ela fez a formação acadêmica dela nos Estados Unidos e tem livros muito bons, é uma grande intelectual. E tinha uma pessoa lá na bancada da Roda Viva que estava fustigando ela em relação assim, idealizando a África, querendo, até de certa forma, explicar para a africana o que é a África. Assim. Porque aí, como é que é o negócio das religiões africanas, não sei o quê, lá isso é muito presente e tal. Aí a Chimamanda disse, não, na verdade lá a maioria das pessoas é cristã e muçulmana. Inclusive é um problema que a gente enfrenta, né? O fanatismo religioso é muito grande, o fundamentalismo religioso é muito grande, a perseguição das pessoas com base em fundamentalismo religioso, de base cristã e islâmica, é muito grande. Então, na verdade, é muito marginal, assim, né? O culto de divindades antigas, africanas, muito no interior, de uma maneira muito marginal, muito difusa, não tem uma religião em torno disso. Quer dizer, tem coisas que são ame-africanas, não tem uma influência africana e é uma criação original ame-africana, você não vai encontrar lá. Você vai encontrar lá outras coisas que são de lá. Então, mesmo em relação a isso, acho que é uma contribuição muito interessante. Pensar o nosso lugar de ame-africano sem ficar. Já tem a parte óbvia, que não é ficar se espelhando em Europa e Estados Unidos, mas também com cuidado, um certo cuidado. Uma coisa é conhecer, buscar conhecer a história da África, buscar conhecer, né, as contribuições possíveis a partir de realizações culturais africanas, que a gente pode pensar junto com elas. Outra coisa é querer idealizar uma África que não está lá, e achar que vai encontrar alguma coisa lá que, na verdade, é uma criação original africana. Isso é um cuidado importante que ela fala, porque a nossa experiência é uma experiência singular. Eu vou encerrar por aqui. Acho que já conversamos bastante. Isso aqui só reafirma o que eu falei, né, que uma experiência de libertação deve encontrar experiência no nosso próprio lugar, né, não a partir de projeção em outros lugares ou importada de outros lugares. Nosso lugar é essa América, do jeito aí que ela coloca, que está presente há muito tempo, já na época escravista, ela se manifestava nas revoltas, na elaboração de estratégias de resistência cultural, no desenvolvimento de formas alternativas de organização social livre. Reconhecê-la é, em última instância, reconhecer um gigantesco trabalho de dinâmica cultural que não nos leva para o outro lado do Atlântico, mas que nos traz de lá e nos transforma no que somos hoje, americanos. Pessoal, essa foi a minha apresentação do pensamento da Lélia Gonzalez, essa pensadora importantíssima, e vocês podem, imagino eu, sacar a partir daí as contribuições que isso tem para a gente pensar a filosofia da educação, a prática educacional. Como é que seria pensar uma educação americana, né? Isso tem muitas, muitas implicações para a nossa reflexão e para o nosso trabalho em relação à educação. Tanto na reflexão teórica, de como deve se organizar um currículo, o que a gente pode levar, como é que deveria se organizar um currículo americano para a gente pensar, e também na nossa prática, o que a gente pode levar, o que a gente pode discutir, como é que a gente pode abordar certos temas, como é que a gente deve se relacionar com os nossos alunos. Tem muita coisa aí importante. Deixa eu ver os comentários aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. A pessoa precisou sair. O Arthur está comentando que ele é da geografia. Tem a questão do mapa, né? O universo não tem direção, né, cara?
Então, são relações de poder. Os países do norte são muito maiores que a realidade, que na realidade, isso é um dado importante, também denegado nesse mapa mundi. Eles são aumentados, assim, ampliados para parecer maiores do que são. Pessoal, então de minha parte é isso. O que mais aí? Alguma pergunta, alguma questão, algum comentário? Aulas, cria. Valeu, Ive. Uma aula importante, é forte, é forte. Eu sinto assim, a força dessa aula, até preparando ela, vai vindo um monte de coisa. Cara, é muito pesado tu crescer numa realidade assim, colonizada, sabe? E aí não para para pensar nisso, a gente não é ensinado a pensar nisso. Todos os exemplos, todas as imagens, os modelos do que é bom, do que é legal, vem da Europa e dos Estados Unidos, e não tem nada a ver com a gente. É impressionante. Valeu, pessoal. Que bom que vocês gostaram. E sigamos aí. Na próxima semana já tem. A gente já vai ver o conceito de micropolítica apresentado pelo Silvio Galo. É um conceito importante para a gente pensar. Pessoal, obrigado. Quero agradecer pela presença, pela participação. Espero que tenha contribuído para as reflexões de vocês e para a prática de vocês e para vocês entenderem esse nosso lugar estranho no mundo, né, que é de americanidade. E vamos lá. Sigamos aí. Todos se cuidem. E aí, pessoal. Valeu. Um abraço.